Bom, pessoal, nós vamos aqui fazer umas deduções do que a gente passou na aula de ontem. Se você já assistiu a aula, eu aconselho você reprisar, que eu vou explicar aqui de outro. Na verdade, eu vou abordar as mesmas coisas, mas ficam diferentes. Pode ser que você até interprete melhor, tá certo? Nós estamos estudando associação de resistores, né? A associação de resistores e essa associação de resistores, pessoal, nós estamos estudando o circuito, no momento, o circuito série, certo? Circuito série. Mas também tem um muito conhecido que é o paralelo, tá certo? Associação de resistores, circuito série e circuito paralelo. No livro de vocês, aqui se eu consigo localizá-lo na minha bagunça. No livro de vocês, esse conteúdo, pessoal, ele tá lá na página 60 para frente. Na verdade, começa da página 68, certo? Começa da página 68. Aí você começa com circuitos, que a gente viu na primeira aula, né? Na quinta-feira, o que é circuito. Aí quando é na página 72, tu já cai aí na associação de resistores. Então, na verdade, seria da página 68 até a página... nós vamos ter o série, o misto também, né? Então, nós vamos aí até a página... Por enquanto, até a página 77, tá certo? Tá bom? Então, nós estamos nesses dois, né? Associação de resistores, circuito série e paralelo. No momento, nós estamos estudando em especial esse rapaz aqui, o série, certo? Circuito série. Pessoal, circuito série, ele tem algumas definições que eu não sei se vocês interpretaram. Ele tem 4 definições. Na verdade, nós não deixamos ainda, pessoal, para quem não entendeu ainda esse conteúdo e não gosta dele, nós não deixamos de estudar ainda isso aqui, ó. Nós ainda não deixamos de estudar resistência, botar igual a alguma coisa, certo? Resistência, tensão, tá certo? Tensão, só um instante. Então resistência, tensão, né? Faltando aqui o N do tensão, né? Tensão, que a gente escreve muito DDP, né? Diferença de potencial, certo? Não deixamos de estudar ainda intensidade. Intensidade aí no caso que é a corrente, né? Pessoal, vamos colocar essa daqui aqui na frente, porque fica melhor a explicação quando eu for explicar. Então, resistência, intensidade, tensão e falta a potência, né? São, na verdade, todos os trajetos, pessoal. E o que eu tenho de mais ponderante no estudo no que diz respeito à eletricidade, né? Que entra aí a ideia da primeira lei de Ohms, que é muito utilizada, pessoal. A primeira lei de Ohms praticamente ela baseia muitas coisas aí. Tem também a segunda lei de Ohms, que a gente ainda nem estudou, porque assim não é tão relevante no sentido de Enem, mas antes, depois que a gente terminar a associação de resistores, eu vou explicar para vocês o que é, tá certo? E assim, por que eu disse que a gente ainda não deixou de estudar isso?
Porque quando eu caio dentro de associação de resistores, que eu vou falar de circuito série, vocês vão pegar aqui, pessoal, por exemplo, a resistência. A resistência agora aqui no circuito série, eu vou chamar de resistência equivalente. Tá certo? Ó, eu vou chamar agora, vou colocar de outras letrinhas aqui para ficar enfeitado. Ó, nós vamos chamar isso aqui, por exemplo, resistência. Eu vou dizer agora que vai ser a resistência equivalente, certo? Resistência equivalente. Resistência vai ser o que eu vou chamar agora de resistência equivalência. Prestem atenção na teoria. Vocês não podem trabalhar com isso aqui sem entender a teoria, porque a teoria é muito cobrada. Se vocês tiverem interesse em fazer vestibular da UES, cai muito questão teórica. A UES adora teoria e principalmente brincando com a fórmula. Ela pega as fórmulas da questão e transforma em teoria, tá certo? Intensidade. Opa, não terminei ainda aqui, ó. Eu vou chamar a resistência agora de equivalente. E o que é que vai ser a resistência? Ela vai ser a soma de todas. Eu vou colocar assim, soma de todas. Depois, quando eu for resolver a questão, vocês vão entender o que é que eu quero dizer. Intensidade no circuito série, ela é igual. Intensidade, ela é igual em todo o circuito, certo? Ela é igual em todo o circuito. Quando eu for explicar a teoria, vocês vão perceber o que é que eu quero dizer com esse igual em todo o circuito, tá certo? Tensão. Como seria, pessoal? Ou qual será então a tensão, né? A tensão ADTP. A tensão vai ser, a tensão é a soma. Tensão é a soma de todas as voltagens. Tensão vai ser a soma de todas as voltagens. Que voltagens são essas? Também do circuito, tá certo? Do circuito. E por último, nós vamos ter, ainda continuar aqui o trabalho, com a potência. A potência, pessoal, também vai ser maior no maior resistor. Maior no maior resistor. Aí você pode dizer assim: meu Deus, eu não estou entendendo nada. É normal, pessoal, isso aqui. Quando você pega isso daqui para estudar, a primeira vez que eu vi isso daqui, eu pensei que eu ia ficar doido. Que diabo é isto, meu pai do céu, misericórdia. Mas depois que você pega a parte teórica, aí vocês vão ver que não é essas coisas tão complicadas, tá certo? Então nós vamos fazer um quadrinho aqui bem bonitinho, ó, tá certo? E eu vou localizar ele bem aqui embaixo. Opa, eu preciso que ele venha aqui para baixo. E nós vamos trabalhar agora matematicamente, e não mais teoricamente, tá certo? Nós vamos juntar agora a teoria com a parte matemática, tá bom? Aí vocês vão perceber que vocês vão começar a interpretar. Primeiro, quando você tem um circuito, né, eu vou supor aqui um circuito para vocês. Ó, por exemplo, o que seria esse circuito, né? Esse circuito, pessoal, ele seria mais ou menos o caminho que a eletricidade percorre em algum lugar, certo?
seria o caminho que a eletricidade vai percorrer aí em algum lugar, tá certo? Se eu dissesse assim, pessoal, isso aqui é um circuito, ou seja, um negócio aqui que eu tenho na minha casa, e na minha casa ela é muito simples, só um exemplo, viu? Ele tem 3 lâmpadas, tá certo? Cada lâmpada dessa, lá na minha casa, ela tem as seguintes resistências. Eu tenho a lâmpada 1, né, que eu vou chamar de R1, tá certo? R1, que ela tem uma resistência igual a 20, tá certo? Então, isso aqui é a sua lâmpada R1, né? Só suposição. 20 ohms, tá certo? Você vai ter também a 2, né? Você vai chamar aqui de R2, que vai ter uma resistência, sei lá, de 30. Poderia ser qualquer valor, viu, pessoal? E eu posso ter também uma resistência aqui como a terceira de 10. Tudo ohms, né? Você sabe que o símbolo de resistência é ohms, né? Não sei se eu vou conseguir desenhar ele aqui, ó, mas é mais ou menos aqui, parece o símbolo do ômega, né? Tá certo? Então é esse aqui, ó, o símbolozinho, tá certo? O símbolo da resistência. Vou colocar ele aqui mais para cá. Vou colocar aqui nos outros aqui, tá certo? Ó, então essas resistências aqui, com ela, o que é que acontece? O que é que acontece com elas? Nessas resistências aqui, pessoal, R1, R2 e R3, quando você associa uma resistência, lá do português, quando a gente fala em associação dá a ideia de um grupo, né? Sei lá, parece com um grupo, né? Ou seja, um grupo, uma associação de algum lugar, de algum clube, né? Ou de algum partido. Associar grupo, ou então juntar, né? Associar, juntar alguma coisa. Ele vai parecer muito com essas definições, tá certo? Então, nessa associação aqui, quando ele fala, também não é diferente, tá certo? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos, para uma corrente, pessoal, fluir bem em uma casa, é preciso que ela esteja associada, certo? Em série ou em paralelo, tá certo? Aqui nós estamos estudando a princípio, pessoal, primeiro aqui é a série, tá certo? Resistência em série. Se eu dissesse que todo esse circuito aí, ó, fosse alimentado por uma voltagem de 120, ou seja, isso aí seria a tensão do circuito, tá certo? Então você tem R1, R2, R3. Eu esqueci de colocar o 3 aqui, né? Mas vocês sabem que essa daí vai ser a terceira. Colocar bem aqui embaixo, ó, 3, tá certo? Daí, ó, R1, R2, R3, a tensão desse circuito é 120. Eu vou explicar isso aqui, pessoal, bem lentamente. Por quê? Porque se você aprender essa primeiro, você responde qualquer outra situação que apareça da mesma forma, tá certo? Então, ó, nós vamos analisar aqui. Dentro desse circuito, vamos para a teoria. A primeira teoria que a gente vai trabalhar é com essa bem aqui, ó. Vamos sinalizar de vermelho para você tentar interpretar. O que eu quero agora é que você tente interpretar. Teoria versus matemática, tá certo? Então é o seguinte, o que é que ele diz que é a resistência equivalente? Ó, resistência equivalente. Resistência equivalente, ele diz que é isso aqui, ó, soma de todas, ok? Soma de todas. E o que é essa soma de todas?
Aí nós vamos começar a responder essas perguntas. A resistência equivalente, pessoal, se é a soma de todas, é só você pegar todas as resistências, ó, R vai ser igual você somar R1 mais R2 mais R3, tá certo? Não é simples, tá certo? Aí você diz assim, R1, R2, R3. Por que é só eles? Porque só tem 3 resistências aí. Tem circuito que tem 2, tem circuito que tem 4. Depende da quantidade que aparece no circuito. Aqui eu estou colocando 3 porque aí aparece 3. Então, R1 é 20, R2 é 30 e o R3 é 10. Olha como é simples essa primeira resolução. Tá certo? Então, você tem R1, R2, R3, 20, 30 e 10, tá certo? Elas estão localizadas todas aqui no nosso desenho, né? Se você somar todas elas, 20, 30 e 10, isso fecha 60 ohms, correto? Isso fecha 60 ohms. Cálculo simples, né, pessoal? Vamos levar esse símbolozinho dela para lá, ó. Isso fecha aqui 60 ohms. Fácil, né? Então, essa daqui, pessoal, é a primeira teoria, ó. Vamos associar essa teoria aqui, ó. Essa primeira teoria aqui, ó, ela bate com essa daqui, né, ó. Tá vendo? Então, isso aí é a primeira teoria. Vou colocar de outra cor. O que é a resistência equivalente? A soma de todas. Pronto, definimos a primeira teoria. Se lembre que isso é no série. O paralelo é o contrário disso aí, pessoal. É o contrário. O paralelo vai ser o contrário de tudo isso aí. Segunda coisa. Intensidade. Intensidade. Tá certo? O que seria intensidade, pessoal? Intensidade é a corrente elétrica, não é? Ou seja, o fluxo de elétrons, a quantidade de elétrons que circula dentro desse circuito, a intensidade. E quando você vem lá, ó, você puxa lá da lei de Ohms, que nós trabalhava com ela, a gente trabalhou, foi muito. A gente trabalhou na lei de Ohms, né? Fazer bem lento, pessoal. Fazer bem lento, porque se vocês aprenderem esse, vocês aprendem todos os outros. Ele é a mesma coisa, pessoal. E o importante aqui também, eu quero que você entenda a teoria, certo? Se você não entender a teoria, você não vai compreender isso aqui muito legal, tá certo? Então, na piramidezinha lá da lei de Ohms, o que é que nós tínhamos? Deixa eu fechar aqui a nossa pirâmide, ó. Fechar aqui a nossa pirâmidezinha, né? Na lei de Ohms, pessoal, o que é que a gente tinha? A gente tinha o RUI, né? Vocês lembram? A gente dizia era muito o RUI, pessoal. O RUI, né? O RUI. Primeira lei de Ohms. RUI. Beleza? Então, se eu quero calcular daqui, ó, dentro dessa fórmula, se eu quero calcular a corrente, se eu jogar isso aqui para cá, ó, se eu jogar isso aqui para cá e eu isolar, pessoal, se a gente isolar aqui, ó, eu vou querer o I, né? Então nós vamos isolar o I. Então fica I sobre quem? Sobre U, sobre R, né? Que nem a pirâmide, o U está em cima do R. Então isso aí, vocês lembram que significa a divisão. Tá certo? Então, é a segunda coisa que nós vamos olhar, a intensidade. O que é que ele diz aqui na teoria? Ele diz, ó, a intensidade, ele fala isso aqui, ó. A intensidade, pessoal, só um instante. A intensidade pronto, ó, o que é que ele diz? O que é que vai ser a intensidade? A intensidade, teoricamente aqui, ó,
ele te fala que a intensidade é igual em todo o circuito. Quer dizer, que é intensidade de corrente a corrente, já falei, né? Que flui, a quantidade de elétrons, aquele negócio lá que a gente já estudou todinho. Ou seja, a quantidade de energia, né, que vai circular aqui em todo esse percurso, ele diz que é igual em todo o circuito. Então quer dizer que vai ser igual aqui na resistência 1, na resistência 2 e na resistência 3. E para me calcular ela, pessoal, é bem simples. Para você fazer o cálculo dela, quem é o U? Quem é o U? O U, pessoal, é a voltagem total, tá certo? É a DDP, a diferença de potencial geral da questão, que é essa daqui, ó, 120, tá certo? E a resistência não é a resistência individual, é a equivalente. Quem foi a resistência equivalente? Ó, foi 60. Então, é o total, na verdade, o total sobre o total, tá certo? Então, nós íamos ter aí, ó, igual, conta bem simples, 2. 2 o que? Amperes, tá certo? Então, essa primeira dedução, segunda, né? Seria isso aí, ó. Nós já temos então duas coisas, ó. A primeira, a resistência equivalente. A segunda, que a gente acabou de encontrar, a intensidade, que eu fui lá na primeira lei de Ohms para mim poder calcular essa intensidade, tá certo? Então, ó, 2 amperes. Se lembre que isso é igual em todo o circuito, certo? Significa dizer, se você ainda não tiver entendido, que esses 2 amperes aqui, ó, ele vai estar aqui, ele vai estar aqui e ele vai estar também aqui, tá certo? Então, nas 3 resistências vai passar a mesma corrente, tá certo? Eles vão dissipar a mesma corrente, tá certo? Não tira nem dissipar, eles vão ser fornecidos pela mesma corrente, tá certo? Vamos lá, terceiro caso, pessoal. O terceiro caso é a tensão. A tensão, o que é que ele diz aqui na tensão? Tensão, ele diz que é a soma de todas as voltagens no circuito, né? Então, o que é que ele quer dizer com soma de todas as voltagens? O que é que ele quer dizer com isso? Ó? Soma de todas as voltagens. O que é que ele quer dizer com essa soma de todas as voltagens? Primeiro, como é que se calcula DDP? Volte para cá, para a primeira lei de Ohms. Volte para essa primeira lei de Ohms aqui, aonde você tem o RUI, né? Volte aqui nela, ó. Só que aqui nós temos o I, né? Se agora eu quiser calcular o U está em cima, né? Então, o U ia ser igual, ó. Quem é que ficou embaixo? R vezes I, né? Então, o U ia ser igual a R vezes o I, tá certo? Fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar a voltagem de cada resistência, tá certo? Eu vou encontrar a voltagem de cada resistência. Eu vou escrever aqui normal de com a letra mesmo para ficar mais bonito. Seria o seguinte, ó, o DDP é igual a R vezes I, tá certo? Só que isso aqui eu vou fazer esse cálculo 3 vezes. Por que 3 vezes, senhor? Porque eu tenho 3 resistências. Entenderam? Porque eu tenho 3 resistências. Se eu tenho 3 resistências, eu vou fazer esse cálculo, é lógico, 3 vezes, tá certo? Se eu tivesse só 2, eu ia fazer só 2. Vamos dividir
isso aqui, pessoal, para vocês verem. A primeira, né? A segunda. Se lembrem que eu tô demorando porque eu vou detalhar isso aqui, pessoal, para vocês entenderem bem direitinho. Vocês vão ver como é simples. Então, vamos lá. Quem seria a primeira tensão? Olha que cálculo fácil. Quem é a resistência, pessoal? A resistência que nós temos, a primeira, não é a resistência equivalente, é a resistência do circuito, essa aqui, ó. Primeira é 20. Então, 20 vezes 2. Por que 2? Porque 2, pessoal, é a intensidade de corrente, né? E ela é igual tanto na resistência 1, como na 2 e como na 3, tá certo? Então, U seria igual a 20 vezes 2, que seria 40 volts, tá certo? Esse é a nossa primeira voltagem no R1. Agora no R2. O R2 seria U, quem é a resistência do 2? É 30. Então, 30 vezes 2 é uma conta bem simples, que seria 60 volts. E por último, quem seria a tensão aqui no R3? No R3 é 10. Então, 10 vezes 2, que é a mesma, né? A corrente seria igual a 20 volts, tá certo? Agora vamos aqui para a teoria, ó. Lembrando a teoria novamente, ó. Tensão é a soma de todas as voltagens. Pessoal, se você pegar, tá aqui de vermelho para ficar destacado. Se você somar, ó, essas três resistências aqui, se você somar essas três resistências aqui, ó, 40, 60 mais 20 dá quanto? 120, né? Ó. 40 mais 60 mais 20 dá 120. E quem é a resistência do circuito, pessoal? 120, tá certo? Quer dizer que essa resistência aqui, pessoal, ó, essa resistência aqui, que a gente pegou aqui 40, é a resistência de R1, né? Ó. É a resistência de R1, 40. Estou juntando aqui, né? Esse R2 aqui já seria daqui, ó. Esse 60 já seria daqui. E esse 20 já seria aqui. Agora olhe como, quando eu fizer aqui a leitura, você agora vai interpretar bem direitinho a teoria disso aqui, ó. Olha aqui os componentes da resistência 1, os componentes da resistência 2 e os valores da resistência 3, tá certo? Bem aqui na resistência 1, se você olhar aqui para a resistência 1, quem é a resistência 1? É 20, a 2 é 30, a 3 é 10. Quem é a intensidade de corrente de R1, 2, de R2, 2, de R3, 2, é igual. Quem é a voltagem de R1? 40, de R2, 60, de R3, 20. Veja e leia a teoria agora, interprete, ó. Resistência equivalente, soma de todas. Só é somar as três resistências que existem no circuito. Achamos 60. Intensidade igual em todo o circuito. Veja que em todas as resistências a intensidade de corrente foi quanto? 2. Isso é a teoria do circuito sério. Tensão é a soma de todas as voltagens do circuito. Então, se eu pegar 40 mais 60, 100, mais 20, 120. Tá certo? O que é que significa isso, pessoal? Significa dizer que, pessoal, no circuito série, a intensidade de corrente em um circuito série, a intensidade de corrente
é igual, né? E em um circuito série, a tensão é o quê? E eu não tenho um símbolo de diferente aqui, mas é só eu botar aqui e escrever, né? É diferente, tá certo? Então, intensidade é igual e a tensão é diferente, tá certo? E a tensão, se você somar, dá a tensão geral do circuito, tá certo? Então, essas são as principais características de um circuito série. Ah, mas ainda tem bem aqui a potência. Pessoal, não é tão trabalhado, mas eu vou explicar para vocês. O que é que quer dizer a potência? Vamos logo pegar o esquema todo aqui, ó. Na potência, o que é que quer dizer isso? Potência maior no maior resistor. Quem é o maior resistor, pessoal? O maior resistor é 30. Então a potência vai ser maior aqui no 30. Quem é o menor resistor? 10. Então a potência vai ser menor no 10. E como é que você prova isso? Agora, pessoal, você não está mais na primeira lei de Ohms. Para você provar isso, você teria que lembrar da piramidezinha, pessoal, que a gente trabalhou do mesmo jeito, né? Agora, pessoal, seria a piramidezinha de potência, né? A piramidezinha da potência. Que vocês até utilizaram isso aqui na prova. Se vocês não tiverem feito de bolo, né, pessoal? Vocês devem lembrar, tiverem estudado para fazer a prova, vocês lembram. É o PUI, né, pessoal? O PUI, que é a potência relacionada à quantidade de corrente. Como eu quero potência, pega a potência, P vai ser igual a quem? P ia ser igual, ó, sobrou o U. O U não está sobre o I, o I está na frente, então é U vezes I, né? Então seria o famoso PUI, tá certo? Com isso aqui eu calculo a potência desse circuito. Agora eu vou colocar organizado bem aqui em cima para vocês verem como é que eu, se necessário fosse, eu calcular essa potência, tá certo? Então eu vou escrever bem aqui, ó, como é a fórmula da potência, é o PUI. PUI, escrever maiúsculo, né, que é uma fórmula PUI, né? E isso também, pessoal, também 3 vezes, porque são 3 potências, né? São 3 potências, então nós íamos calcular isso aqui 3 vezes, tá certo? Lembrando, isso daqui tá demorado porque eu estou explicando detalhado. Isso aqui vocês resolvem rapidinho, pessoal. Na outra questão vocês vão ver como a gente não demora 2 minutos para resolver, porque eu estou pegando a teoria passo a passo com vocês, tá certo? Então vamos lá. Quem seria a primeira potência? A potência do primeiro resistor seria, quem é a tensão no primeiro resistor? 40, né? 40 vezes quem? Vezes 2, né? 40 vezes 2 ia dar quanto? 80, né? 80 watts. Segunda, P igual. Quem é o da segunda? O da segunda é 60. Tá aqui, né, pessoal? 60. Primeiro 40, segundo 60. Então 60 vezes 2, né, pessoal? Que a corrente é a mesma, não muda. Então 60 vezes 2 seria quanto? 120. 120 watts. E a terceira seria P igual a terceira potência é quanto? Não, tensão é quanto? 20. Então 20 vezes 20 não, pessoal. É 20. Eu estou trabalhando com potência mesmo, né? 20 vezes 2. Tá certo? 20 vezes 2.
20 vezes 2, pessoal, dá o que como potência? É igual a 40 watts. Olha o que é que a teoria diz, ó. Olha o que é que a teoria diz. A teoria ela vai nos dizer que a potência é maior no maior resistor. Quem é o maior resistor? É o 30, né? Quem é a maior potência? 120. Essa é a potência do segundo resistor, tá certo? Então, quanto maior a potência ou a resistência, maior a potência, tá certo? Quanto menor a potência, quanto menor a resistência, menor também a potência, tá certo? Então, pessoal, isso são as características do circuito série, tá certo? Resistência, intensidade, tensão e potência. Ele não pergunta muita coisa de potência. Eu só expliquei aí para... Agora nós vamos ver uma questão que eu respondi com vocês ontem, para vocês verem como é bem rapidinho agora a resolução. Ó, olha a velocidade, pessoal. Olha a velocidade agora de resolução de uma questão como essa, ó. Essa questão aqui eu respondi ontem na aula, tá certo? Nós vamos trazê-la para cá para a gente poder trabalhar com ela. Se você não tiver interpretado, eu diria a você que reprise o vídeo, porque aquela explicação que eu dei, ela é necessária, pessoal, para você interpretar todas as outras. Todas as outras vai seguir o mesmo critério de resolução, pessoal. Ele diz assim, ó, considere duas resistências R1 e R2 ligadas em série. Esse circuito é série, né? Se eu aplicar uma voltagem de 18 volts aos extremos da ligação, podemos afirmar que a resistência equivale a 18. Aí ele pergunta um bocado de coisa. Antes de olhar essas alternativas, nós vamos calcular a mesma coisa que a gente fez na questão seguinte. Por exemplo, vamos começar por quem? Vamos começar pela resistência equivalente, né? R equivalente. Quem é a resistência equivalente? A resistência equivalente é a soma, né? Olhe que aí eu só tenho R1 e R2. Então você vai somar só R1. Esse R1 tem que ser maiúsculo. Mais R2. Tá certo? Que R1 é 3 mais 6. Tá certo? Que vai dar quanto? 9. Pronto. Já sei quem é a resistência equivalente do circuito. Agora nós vamos calcular a intensidade, tá certo? A intensidade, ou seja, a intensidade eu sei que é a mesma, né? E eu também sei que eu calculo intensidade dividindo I é igual a U dividida, a barrazinha aí é de divisão, por R, né? Que é a resistência equivalente. Então, ó, o I, né? Isso aqui seria igual, ó, I, essa intensidadezinha aqui, a fórmula é minúscula. Então, o I seria igual. Quem foi, pessoal? Quem foi a tensão? Ou quem é a tensão geral? A voltagem geral do circuito, ela está expressa bem aqui, pessoal. 18 volts, né? É aplicado nesses resistores 18 volts, tá certo? Então, você ia ter que ia ser igual o U, né? Sobre R, o U é 18, dividido por 9, né? Que é a resistência equivalente do circuito. Logo, isso aqui ia me dar o quê? 2 volts, tá certo? Olha a rapidez que a gente está fazendo agora, né? Porque a gente já explicou a teoria lá no primeiro momento da aula, certo? Agora,
nós vamos ver quem é o que? Nós vamos ver quem é a tensão que passa em cada resistor. Tensão é o RUI, né? R vezes I, né? Tensão é R vezes I, tá certo? Essa resistência bem aqui, ó, seria a primeira e essa daqui seria a segunda resistência, tá certo? O que é que nós íamos ter? Colocar isso aqui de outra cor, que é outro cálculo, né? Então, o que é que você ia ter? No primeiro, na primeira aqui que nós vamos calcular, o U, que é a voltagem, né? Tensão. Quem é R1? R1 é 3. Tá aqui em cima, né? Ó, R1 é 3. Então, 3 vezes quem é a intensidade? 2. Acabamos de encontrar, né? Quem é que seria U? U seria 6 volts, tá bom? Segundo, U ia ser igual R2. R2 está aqui em cima, ó, é 6 vezes o I, que é igual, né? Intensidade de corrente em circuito sério é igual 12 volts, tá certo? Veja só, se você somar 12 mais 6 dá 18, né? Tá certo? Então nós já fizemos 3 cálculos, tá bom? Faltaria mais algum, pessoal? Não, tá certo? Só se a questão ela tá ali mexendo com potência. Então a gente olha a fórmula da potência se necessário for, Então vamos lá agora para as deduções, ó. Eu já achei várias coisas aqui. O que é que a letra A diz? A resistência equivalente vale 18. Ó, resistência equivalente vale 18? Não, né, pessoal? Quanto é a resistência equivalente? 9 ohms, né? Então a letra A está errada. A voltagem em R1, ó, é igual a voltagem em R2? Pessoal, por teoria, voltagem não é U, voltagem é U. Pela teoria, nós sabemos que a voltagem é diferente, né? Quem é que é igual? Quem é igual? A intensidade. Se ele dissesse assim, calma, já nós chegaremos lá. Vamos deixar do jeito que está aí. Então ele diz assim, a voltagem R1 e R2 é igual? Não, né? R1 é 6, em R1 é 6 e em R2 é 12. Então a letra B também está errada. Letra C, potência dissipada na associação vale 18 watts. Quer dizer, se a potência dissipada nessa associação vale 18 watts. Vamos ver. Como se calcula potência? Eu posso calcular a potência, pessoal, usando isso aqui, ó. P, né? Eu poderia calcular fazendo PUI, ó. P seria igual a U vezes I, né? Então a potência, quem é o U? O U é a tensão geral, pessoal. Pode ser 18. Então 18 vezes quem é a intensidade de corrente? É 2, né? Então P seria igual a 36 watts, né, pessoal? 36, tá bom? E ele está dizendo que a potência aí seria 18, então não está coerente, tá certo? Então estaria também errada. Letra D, R1 e R2 serão percorridos pela mesma corrente? Quem é corrente, pessoal? Corrente é a intensidade, né?
por dedução, pessoal, de teoria de circuito série, a intensidade de corrente é a mesma em todas as resistências do circuito. E quanto é que a gente achou de valor de resistência? 2, não foi? Ó? Achamos 2. Então a letra D aqui, pessoal, com certeza seria o nosso gabarito, tá certo? Ele diz assim, a potência dissipada em R1 é maior que R2? Qual é quem é que tem maior resistência? Quem tem maior resistência é o R2, né? Então o R2 é para ter maior potência. E ele diz aqui que a potência dissipada em R1 é maior. Então isso aqui também está errado, né? Tá certo? Então vendo a ideia da teoria, tá bom? Se você não entendeu a teoria, volte, porque naquela teoria ali, pessoal, você resolve qualquer questão de circuito série. E é necessário você entender a teoria do série, porque o paralelo é o contrário. Vai ser o contrário da teoria do circuito série. Valeu, pessoal! Até semana que vem a gente se encontra. A atividade vai ficar disponível, pessoal, lá no Edmodo. Eu vou explicar, tá certo? O que é para vocês fazerem. Tchau, pessoal. Bom feriado, bom final de semana.